Amigos e amigas, vamos a mais um Web Jornal do Paulo Maciel, edição de 29 de agosto de 2024, quinta-feira. Olha, é o mês de agosto ainda, hein, que está vigendo. Mês de agosto, quase terminando, mês de 31 dias. Neste mês continuam ainda as festas caipiras, os populares arraiais, mas bem menos que nos meses anteriores, né? Agosto é o mês dos padres, mês dos pais, mês do advogado, mês do cardiologista, mês do solteiro, mês do soldado, do combate ao fumo. Pois é, temos vários santos. Agora no fim do mês nós tivemos aí São Bartolomeu, São Luís de França, Santa Mônica, Santo Agostinho de Hipona, São Raimundo Nonato. Então é o mês de agosto que está se direcionando para o seu final. Vamos ver o que está previsto para esta quinta-feira 29. Fase da lua, quarto minguante, estão se passando 242 dias do ano. Faltam então 124 dias para terminar 2024 nesse ano bissexto, que tem um dia a mais. Um dia, estou fazendo assim, é um só. Um dia a mais, já foi cumprido no mês de fevereiro. Estamos na 21ª semana do tempo comum na Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, e alguns santos de devoção são estes: Santo Hipácio, Santa Joana Maria da Cruz, São Nicéia, Santa Sabina. E comemora-se no mundo secular o Dia Internacional contra Testes Nucleares. É dia também internacional do gamer. Gamer deve ser o jogador de games, né? Não é gay não, hein? É gamer, tá bom? É dia nacional do combate ao fumo. Eu já fumei, graças a Deus parei e me sinto satisfeito por isso. Eu fumava muito, gente. Não é fácil a vida da pessoa que não consegue se controlar no tabaco. Gostava muito do tabaco. Era um tabagista que eu vou te contar. Mas graças a Deus, aos poucos, eu fui me libertando, né? Me livrando deste vício terrível. Vamos às manchetes, que são notícias. Manchetes que eu vou passar para vocês e depois tem a notícia integral. Imposto do valor agregado, IVA do Brasil, pode ser o maior do mundo, 28%. Minha Nossa Senhora, o que nos espera nesse Brasil dessa esquerda radical, hein? Mais de 300 focos de incêndio são registrados no Espírito Santo em 2024. Olha aí, em todo o Brasil. Brasil tomado pelo fogo. Morre jogador esquerdo, uruguaio, de 27 anos. O corpo seguiu para seu país de origem. Preso o motorista que causou acidente envolvendo mãe e filha em Vila Velha. Medicamento usado como droga superpotente é apreendido em Vitória. Acidente entre moto e bicicleta deixa o ciclista morto na Serra, Espírito Santo. 2 indivíduos são baleados em Cariacica, na Grande Vitória, região metropolitana capixaba, e um morre. Depredada a viatura da Guarda Civil em bairro Cariaciquense, no Espírito Santo. Olha, os bandidos, as pessoas que não respeitam a polícia podem ser enquadradas como criminosos, gente. Não se pode depredar uma viatura, porque ela representa o Estado. Ela nos representa, toda a população, ela representa todos nós, faz a nossa segurança. Se houver erro, vai lá a corregedoria, vai à sede do órgão e denuncie, mas não pode depredar. Ok? Vamos falar de espiritualidade, que é o melhor agora neste momento, antes de começar a dizer outras notícias, transmiti-las. Olha, tem missa na Catedral de Colatina, que fica em frente à Praça Frei José, no centro da Princesa do Norte do Espírito Santo. A missa será às 19 horas, presidida pelo padre José Valdeci Romão, ou então padre David José Langa Lopes. Padre Valdeci é o pároco e o David é o vigário geral. Olha, se você quiser mais informação, colocar intenções na missa, ou mesmo missa de sétimo dia, o telefone é
2102-5010, telefone da Secretaria Paroquial. Mas eu aconselho você a ir presencialmente, na entrada da Catedral. Vamos ver aqui, Paróquia Santa Clara dos Franciscanos, fica no bairro São Vicente, na zona urbana colatinense. É outra paróquia muito requisitada. É a paróquia do Mosteiro das Irmãs Clarissas, onde tem missa diariamente às 7 horas e aos domingos às 8. O telefone dessa paróquia é 3722-6249. Agora, a Matriz Imaculado Coração de Maria, no bairro São Silvano, o bairro mais importante, populacional e economicamente de Colatina. O telefone é 99507-2251. Agora eu vou falar da Grande Vitória, meu segundo município depois de Colatina, Vila Velha. O Santuário Divino Espírito Santo tem o seguinte telefone fixo, 3329-1266. E o WhatsApp, 99985-3558. É hora dos desocupados. Atenção, você está desocupado. Olha, eu sempre falo aqui, é picardia a pessoa ficar desocupada porque quer. Porque tem muitos que ficam desocupados porque querem. Infelizmente existe isso. Eu já conheci pessoas que eu chegava lá, oferecia, olha, tal lugar está precisando de pessoa para trabalhar. Eu falei, não precisa agora não, estou recebendo seguro-desemprego. Fica recebendo e não quer, né? Ocupação nenhuma, fica desocupado em casa, ouvindo música, vendo filme, mexendo no celular. Infelizmente existe isso. Enquanto muitos trabalham para encardir, para manter a renda familiar, né? Outros às vezes querem o bem bom, né? Mas vamos lá, isso são alguns, não são todos, logicamente. Olha, existe o Cine, que é o Sistema Nacional do Emprego, que é uma repartição pública, que intermedia a contratação dos desocupados. Você sabia, você que está desempregado? Procure o Cine da sua cidade. Ele faz essa ponte entre a corporação que precisa de um operário e aquele que está querendo também ser fichado numa firma. Em Colatina, a sede do Cine fica na Avenida Getúlio Vargas, número 98, no centro. E tem um telefone aqui, que é o 3721-7102. Agora é hora de previsão de tempo, hein? Tem feito frio em Colatina. Olha, até durante o dia tem vindo aqui no meu domicílio um vento, que eu acho que é o vento sul. Eu já tomei muito vento sul em Vila Velha. Eu estou acostumado a tomar um vento aí no Vila Velha, né? A receber aquele vento sul da cidade de Canela Verde. Mas Colatina, ultimamente, até de dia, nos últimos dias aí, tem chegado um vento meio frio. Não só à noite, mas durante o dia também. Mas vamos lá, vamos à previsão. O INCAPER é o Instituto Capixaba de Pesquisa e Extensão Rural. Eu cheguei lá e pesquisei e diz o seguinte aqui: para esta quinta-feira, dia 29 de agosto de 2024, a estimativa é de poucas nuvens no Espírito Santo. Quase nenhuma nuvem se formará na metade sul, inclusive na Grande Vitória. O vento sopra com moderada intensidade por todo o litoral capixaba. Na Grande Vitória, a temperatura mínima fica em 19 graus e a máxima 31 graus Celsius. Nota futebolística. Olha, tem Copa do Brasil em quartas de final. Jogo desta data, 29 de agosto de 2024. Deixa eu ver aqui, tem dois jogos. Dois jogos, às 20 horas, hein? Vasco da Gama e Atlético Paranaense e Juventude e Corinthians. Então é a Copa do Brasil, não é o Brasileirão, né? O Brasileirão dá um tempo, né, agora, né? Então Vasco e Atlético Paranaense e Juventude e Corinthians. Nota relevante, atenção. Preso o motorista que causou acidente envolvendo mãe e filha em Vila Velha. Aquela menininha até morreu, a menininha atropelada. Minha nossa, ainda repercute, reverbera essa notícia, gente. Foi preso o jovem que atropelou recentemente uma mãe e sua filha de 5 anos na Avenida Carlos Lindenberg, no bairro Glória, em Vila Velha, na Grande Vitória, Espírito Santo. A criança acabou morrendo após ser hospitalizada devido à gravidade dos ferimentos. A mãe também foi internada, mas recebeu alta para continuar o tratamento em casa.
O sepultamento da criança, em meio a muita comoção, aconteceu no cemitério Santo Antônio, em Vitória, dia 24 de agosto. Inicialmente, o autor do acidente iria responder em liberdade, mas após a morte da menina, a polícia mudou o entendimento e o pedido de prisão foi acatado judicialmente. O motorista foi detido em 27 de agosto de 2024. A notícia teve grande repercussão no Espírito Santo e até fora do estado capixaba, hein? Um vídeo captou o exato momento do caso de trânsito, chocando os assistentes pela força do impacto do carro nas mulheres que se encontravam atravessando a faixa de pedestre. A mãe e a criança, né? Essas duas mulheres atingidas. O delegado que cuida da ocorrência diz que algumas dúvidas serão esclarecidas nos depoimentos do motorista. Agora ele preso, ele vai prestar depoimento, né? Ele vai dar detalhes. Medicamento usado como droga superpotente é apreendido em Vitória, no Espírito Santo. 197 frascos de fentanil foram apreendidos em Vitória, capital do estado do Espírito Santo, com indivíduos suspeitos. Olha, 548 pinos de crack. Meu Deus do céu. Não, 548 pinos de cocaína, mais crack e quase 2 quilos de cocaína também foram encontrados. O fentanil é usado para amenizar fortes dores. Ele é 100 vezes mais potente que a morfina. É um medicamento que não pode ser consumido sem indicação médica. Há casos em que pessoas o utilizam como entorpecente, como tóxico, como narcótico, e muitos morrem por overdose em alguns países, como acontece nos Estados Unidos. A ocorrência se deu no bairro Morro da Floresta, em Vitória, dia 27 de agosto. Acidente com morte na Serra Grande Vitória, Espírito Santo. Um grave acidente na Serra resultou na morte de uma pessoa e ferimentos em outra. O ciclista de 40 anos, que seguia no sentido norte, na direção de Aracruz, morreu e o motociclista ficou ferido. O ciclista havia saído do trabalho e ia para casa. O caso se deu na BR-101 em 27 de agosto por volta das 18 horas, no momento de pico no trânsito. E 2 indivíduos são baleados em Cariacica e um morre. No bairro Sotelândia, município de Cariacica, 2 jovens foram baleados e um deles morreu. Os 2 atingidos não eram moradores da comunidade e o caso se deu em uma área de vegetação. O cadáver foi encaminhado para o Departamento Médico Legal de Vitória, a capital. Depredada a viatura da Guarda Civil Municipal em Cariacica, na Grande Vitória, Espírito Santo. 2 suspeitos enrolavam cigarros de droga, mais precisamente de maconha, no bairro Vista Mar, em Cariacica, no Espírito Santo, e houve confusão. A Guarda Municipal fez a abordagem. Os suspeitos correram, tentaram se esconder no imóvel e um bloco de concreto acabou sendo arremessado contra a viatura. Com a depredação do veículo, o caso foi parar no Departamento de Polícia Judiciária, o DPJ local. Meu Deus, não se pode, gente, atingir uma viatura. Se houver alguma irregularidade que a pessoa acha que está ocorrendo, procure uma autoridade maior. Agora, essa notícia aqui que a gente lamenta muito, uma pessoa morrer nova com 27 anos, praticando esporte. É o caso do jogador Izquierdo, de 27 anos, uruguaio, que morreu após passar mal no jogo de futebol, teve um mal súbito. O jogador Juan Izquierdo morreu aos 27 anos de idade, dia 27 de agosto de 2024, e seu corpo seguiu para o país de origem, Uruguai. O zagueiro do Nacional havia desmaiado em campo dias atrás numa partida contra o São Paulo Futebol Clube e estava recebendo tratamento em internação no Hospital Albert Einstein. Depois ele não resistiu às complicações do seu estado de saúde.
É hora da cotação do café aqui no meu web jornal do Paulo Maciel. Vamos ver o preço de fechamento dos negócios na quarta-feira, 28 de agosto de 2024, no Centro de Comércio de Café de Vitória, no Espírito Santo. É a saca de 60 quilos do produto em grão no atacado, comercializado no fechamento do dia. Café arábica bebida dura, R$ 1.421. Café arábica bebida Rio, 1.162. Temos ainda o Conilon bica corrida tipo 78, R$ 1.381 a saca. Temos mais, deixa eu ver aqui, agora vamos ao mercado financeiro. Em São Paulo, a Bolsa de Valores, o índice Ibovespa fechou em alta de 0,4% a 137.343 pontos. É um número não exato porque varia de site para site, eu não entendo isso, né? Porque isso acontece. A pontuação da bolsa varia, tem hora que a gente abre num site, está um número, abre no outro, está outro número, há umas diferenças. Então, quando eu fechei o meu web jornal, estava em 137.343 pontos, alta de 0,4%. Já o dólar também teve alta de 0,9%, cotado a R$ 5,55. 5,55 é o preço para a venda. Prorrogado o prazo para acabar com unidade de custódia psiquiátrica. 35 pacientes permanecem internados na unidade de custódia e atendimento psiquiátrico em Cariacica, no estado do Espírito Santo. O fim do prazo, que terminaria agora, foi postergado para novembro. Até lá, todas as unidades semelhantes deverão ser fechadas definitivamente. Em abril deste ano, repórteres puderam entrar e ver pessoas, por exemplo, com esquizofrenia e bipolaridade, que cometeram crimes e estavam internadas no estabelecimento. O paciente mais antigo chegou ao local em 1979. Então, essas unidades terão que acabar, né? É uma lei antimanicomial. Não vai existir mais manicômio. Agora, é preciso preservar a sociedade dessas pessoas que cometeram crimes, né? E tem esse problema sanitário, né? Tudo deve ser feito para proteger a sociedade. Olha, essa notícia que eu estou pesquisando aqui não é muito positiva. Mas nós temos que falar, nós que somos responsáveis, que não queremos pecar pelo crime, pelo pecado de omissão. Acaba sendo um crime a omissão, né? Você vê uma coisa errada e não fala. Então, mesmo se não for totalmente errada, pode ser reparada. Então, olha aí, imposto de valor agregado, IVA, do Brasil pode ser o maior do mundo, 28%. Tema discutido em vários setores neste ano de 2024 e também em 2023, o projeto sobre impostos da equipe econômica do PT, o Partido dos Trabalhadores, ainda reverbera nas mídias. Com projeção de 28% de alíquota, o Brasil pode ter o imposto de valor agregado, IVA, mais alto do planeta, superior até que a Hungria, que é de 27% na Europa, e acima também dos países da América, como o México e Chile. No Canadá, o IVA é de 5%. A alíquota inicial da equipe econômica era de 26,5%. Nos países mais desenvolvidos, como os europeus, o dinheiro arrecadado volta para a população em forma de serviços públicos, o que em muitos casos não é percebido com eficiência no território do Brasil. A regulamentação do projeto de reforma tributária ainda segue sendo analisada no Senado e só deve ser votada após a eleição de 2024. O IVA, o Imposto de Valor Agregado, é aplicado em 170 países.
Amigos e amigas, vamos a uma notícia positiva. Olha, hortas urbanas são sucesso em Vitória, no Espírito Santo. Aqui no meu município, Colatina, também tem famílias da zona urbana que fazem suas hortinhas no quintal. E eu conheço até na Avenida Rio Doce um indivíduo que planta verduras de forma hidropônica no seu terraço. E olha, isso não acontece somente em Colatina, em Vitória também. No bairro Praia do Canto, em Vitória, capital do Espírito Santo, a hidroponia vem sendo utilizada por uma família numa área de 600 metros quadrados para produzir, sem qualquer produto químico, hortaliças. A horta em plena zona urbana faz sucesso. Trata-se de uma mini fazenda que possui uma lojinha para comercialização dos produtos naturais. No bairro Morro do Quadro, também na capital espírito-santense, é cultivada uma horta com uma espécie de tomate pequeno, tipo cereja. A área plantada fica no terraço de um imóvel. A produção sai do local e vai diretamente para o consumidor, sem passar pela Ceasa, facilitando a comercialização. Não tem o atravessador, o preço pelo menos deveria sair mais em conta. Eu não sei se é isso que acontece. Mais de 300 focos de incêndio são registrados no Espírito Santo até agosto de 2024. 310 grandes focos de incêndio foram detectados por satélite no estado do Espírito Santo em 2024 até o mês de agosto, antes do seu término. Os números são do Instituto de Pesquisa Espacial, INPE, representando aumento de mais de 70% em relação ao mesmo período de 2023. Linhares, Aracruz e São Mateus lideram a lista dos municípios espírito-santenses com queimadas de proporções significantes. As margens da BR-101 são alguns pontos onde se verificam o fogo na vegetação. Vamos tomar cuidado para não provocar fogo. Tem alguns que são do próprio sol, da própria secura, mas tem alguns que acabam sendo provocados. Vamos evitar isso, porque é crime. Vamos refletir, meus irmãos e irmãs? Olha, a reflexão é muito importante em nossa vida. Nós temos que parar de vez em quando os nossos serviços, nossos trabalhos, para pensar um pouco em Deus. Olha, vamos falar de um convertido que se tornou doutor da igreja, Santo Agostinho. Agostinho, santo e doutor da igreja. Já disse Santo Agostinho de Hipona: não impõe a verdade sem caridade, mas também não sacrifica a verdade em nome da caridade. Então não se omita. Fale da verdade, doa quem doer, mas com amor. A orientação é para que os erros cometidos sejam mostrados aos fiéis cristãos, para que eles possam ser salvos. O dia de Santo Agostinho é comemorado em 28 de agosto. O professor Felipe Aquino publicou um livro com frases do santo e foi bispo e doutor da Igreja Católica. Agostinho conta no livro Confissões toda a sua vida de conversão, após anos de orações de sua mãe, Santa Mônica. Ela rezou mais de 20 anos em favor da conversão do filho, que, enfim, aconteceu. E além dele se converter a Jesus Cristo, se tornar um cristão, tornou-se também bispo e doutor da igreja. Reflexão aqui, reflexão ainda com Santo Agostinho. Olha, salve-se, Deus que te criou sem precisar de ti, não pode te salvar sem ti. Isso quer dizer que Deus não nos salvará sem a nossa cooperação, sem acolhermos a sua graça. Reflita. Agora, reflita. Vou mudar agora, não é Santo Agostinho. Alguém disse sobre a questão do nosso corpo agora: tenha um café da manhã de rei, um almoço de pobre e um jantar de mendigo.
e assim viverá melhor e com mais saúde. Mais uma reflexão. Jesus é a palavra encarnada, ou seja, é Deus que se fez homem, que se humanou, se encarnou. Por sua vez, a Bíblia é a palavra revelada. O que de Deus se pode conhecer, nela se manifesta. Deus é absoluto, ilimitado, que não depende de nada e de ninguém. Ele é eterno e não está limitado ao espaço, tempo e circunstâncias em que vivem suas criaturas como nós. Uma reflexão sobre a cruz. A cruz de Cristo é a árvore da vida plantada no Monte Gólgota. É o Monte da Caveira, o monte onde Jesus morreu, Monte do Calvário. A cruz de Cristo é a árvore da vida plantada naquele local. Ali veio a nossa redenção. Morrer é voltar ao vazio, ao nada, se não estiver com Deus. Então esteja com Deus. Aí você não vai voltar ao vazio, vai voltar a tudo, a algo excelso, que é ter a visão beatífica do divino. Atitude cristã. Faça aos outros o que você gostaria que os outros fizessem a você. A tempestade atinge sim a vida das pessoas, mas ela é só uma fase quando estamos em comunhão com Deus. Olha, sobre o Evangelho. Anunciai o Evangelho. Palavras de nosso Deus Jesus Cristo. A igreja ensina que a fé em Cristo Jesus é para ser proposta e não imposta, porque depende da liberdade de cada um. A palavra deve ser anunciada, transmitida, e quem assimilá-la e praticá-la será salvo para a eternidade, onde viveremos em plenitude, algo inefável. E o sofrimento de agora nem se compara à glória futura que será revelada em nós, segundo o apóstolo São Paulo. Pense nisso. Shalom Adonai, a paz de Deus para você. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando solicitamos algo. Sim, não ou espere. A que for melhor ele nos dará, pois afinal de contas é o nosso divino Pai eterno. Só quer o nosso bem. Todo pai quer o melhor para o filho, mesmo quando dá um não. E agora do aramaico eu clamo, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa, a pronúncia e o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará e será o juízo final. Creia em Jesus para se salvar, seja batizado e arrependa-se dos seus pecados. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Quero mandar um abraço aqui para as forças de segurança, policiais militares, os novos policiais que estão se formando, futuros policiais militares fazem treinamento ostensivo. Teve início o estágio profissional supervisionado do curso de formação de soldados da Polícia Militar do Espírito Santo. Com isso, 971 alunos estão nas ruas, reforçando o patrulhamento existente e treinando para exercer de forma permanente o papel de proteção à sociedade. Com uma carga horária total de 360 horas, o estágio ocorre no período de 23 de agosto a 27 de outubro. Esse estágio marca a fase final do curso. Os alunos soldados colocarão em prática os conhecimentos adquiridos durante a formação na Academia de Polícia Militar, APM/ES. Eles serão distribuídos entre as unidades operacionais da Grande Vitória, sendo elas 1º, 4º, 6º e 7º batalhões, além do 11º, 12º, agora é companhia, né?
11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 16ª e 17ª companhias independentes, bem como do Batalhão de Polícia de Trânsito, BPTran. Os formandos serão empregados em policiamento ostensivo a pé, motorizado, e em operação de trânsito, reforçando a segurança nessas regiões e interagindo com a comunidade. Durante o estágio, os quase 1.000 alunos terão seus desempenhos avaliados e, ao fim do período, saberão se estão aptos a receber o diploma. Então faz parte da avaliação, hein, alunos, formandos, futuros PMs, boa sorte para vocês, hein? Para o comandante da Polícia Militar, Coronel Douglas Caos, o estágio operacional é uma forma de garantir que a missão da corporação de promover o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública no Estado continue sendo cumprida. Os nossos alunos, soldados, irão aplicar na prática o que aprenderam durante todo o curso de formação, fortalecendo o policiamento nas ruas e trazendo um reforço na segurança. Assim, garantimos um serviço mais eficiente e ainda mais preparado para proteger a sociedade capixaba, garantiu o Coronel Caos. Atenção para a Série A do Campeonato Brasileiro. Os últimos resultados que interferiram na classificação, hein? O Brasileirão masculino, Série A. 24ª rodada, os jogos foram no sábado 24, domingo 25 e um jogo no dia 26. Vou me ater aqui aos jogos de 24 e 25. No dia 24, o Atlético Goianiense derrotou o Juventude por 2-1. O Palmeiras aplicou uma goleada no Cuiabá, 5-0. E o Atlético Mineiro perdeu para o Fluminense por 2-0. No dia 25, domingo, houve empate de 0-0 entre Bahia e Botafogo. Já o Fortaleza venceu o Corinthians por 1-0, hein? O Criciúma perdeu para o Grêmio por 1-0 e o São Paulo venceu o Vitória por 2-1. O Internacional derrotou o Cruzeiro por 1-0 e o Flamengo venceu o Bragantino por 2-1. E com esses resultados, o Fortaleza, o Fortaleza do Ceará lidera a Série A do Brasileirão com 48 pontos ganhos. O Botafogo é o segundo colocado com 47. O terceiro lugar cabe ao Palmeiras com 44, enquanto o Flamengo está em quarto também com 44. O São Paulo vem em seguida em quinto lugar com 41 pontos ganhos. O futebol para você. Eu quero também lembrar que tivemos anteriormente jogos pela Libertadores e pela Copa Sul-Americana. Por exemplo, o São Paulo Futebol Clube venceu o Nacional do Uruguai por 2-0 e se classificou para as quartas de final da Libertadores em dias anteriores. Já o Flamengo, na altitude de La Paz, a capital boliviana, perdeu para o Bolívar por 1-0. No entanto, como venceu o jogo de ida no Maracanã, no Rio de Janeiro, por 2-0, se classificou para as quartas de final da Libertadores. O Cruzeiro conseguiu sua classificação pelas quartas de final da Copa Sul-Americana após derrotar o Boca Juniors por 2-1. Esses jogos foram no dia 22 de agosto. Anteriormente, já haviam se classificado nas duas competições o Botafogo, o Fluminense e o Atlético Mineiro na Liberta e o Corinthians e o Fortaleza na Sula. É um resumo dos últimos acontecimentos do futebol, envolvendo clubes nacionais. Amigos e amigas, vamos falar agora sobre o período eleitoral, porque as eleições já estão aí com candidatos se apresentando pelas ruas, pelas praças, pelas feiras. Então temos que falar sobre isso. Neste ano de 2024 acontecem as eleições municipais que vão eleger
novos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Brasil tem 156 milhões de eleitores aptos a votar no pleito de 2024. Vamos a essa informação essencial. Cerca de 156 milhões de eleitores estão aptos a ir às urnas para eleger prefeitos e vice-prefeitos em 5.569 cidades do país, além de aproximadamente 58 mil vereadores, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. As exceções são o Distrito Federal e o arquipélago de Fernando de Noronha, em Pernambuco, onde não há disputa para prefeito nem para vereador. O primeiro turno das eleições será realizado no dia 6 de outubro, um domingo. Nos municípios com mais de 200 mil eleitores, onde nenhum candidato a prefeito alcançar a maioria absoluta dos votos, haverá segundo turno para esse cargo no dia 27 de outubro. O início da votação será às 8 horas, com encerramento às 17 horas pelo horário de Brasília. No dia 16 de agosto começou a propaganda eleitoral geral, com faixas, bandeiras, distribuição de santinhos, né, populares santinhos, as fotografias dos candidatos, o anúncio em alto-falantes, entre outras formas. No dia anterior foi o fim do prazo para o registro de candidaturas, hein? A programação eleitoral no rádio e na televisão, que se restringe ao horário eleitoral gratuito, ocorre no primeiro turno de 30 de agosto a 3 de outubro. Já para o segundo turno, o período é de 11 a 25 de outubro. Os eleitores que não conseguirem votar no primeiro turno podem justificar sua ausência no próprio dia da eleição, por exemplo, quando se está em outra cidade. Mas, se não fizerem isso, precisarão apresentar sua justificativa até o dia 5 de dezembro. No caso do segundo turno, quem não votar pode justificar a ausência no próprio dia do pleito ou apresentar a justificativa até 7 de janeiro de 2025. Vamos votar com consciência, pensando muito bem, analisando a vida pregressa do candidato, né, suas propostas, verificando se realmente o que ele está falando é verdade. Hoje você tem muitas condições de fazer essa verificação, né? Vamos ser sensatos. Chegamos ao fim de mais um web jornal do Paulo Maciel. Você que nos acessa meus endereços telemáticos, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, ou @Paulo Roberto Maciel 6/, ou ainda você que acessa o repórterpaulomaciel.blogspot.com, a paz de Cristo, a paz de Deus, Shalom Adonai. Obrigado.